Olá pessoal, uma boa noite a todos. Mais uma vez, nas graças do Senhor, a gente está aqui novamente. Gostaria de falar com todos os irmãos e amados colegas e amigos que estáis aqui presentes, que está sendo bem difícil ultimamente postar vídeos, está bem apertado, mas hoje, graças a Deus, o Senhor tem dado uma nova oportunidade e a gente tem que aproveitar o nosso tempo lendo a palavra de Deus, observando. E ao longo desse tempo eu tenho estudado da palavra de Deus para estar passando aqui para vocês hoje. E eu gostaria de falar para vocês que hoje a gente vai falar sobre um assunto. A gente terminou a parte que falava sobre os 70 que iam profetizar ali para ajudar Moisés. Falamos de Eldade e Meldade, que profetizavam ali fora do arraial, né? E eles chegaram ali e pediram para proibir. Veio um rapaz ali e pediu para proibir que eles profetizassem. E hoje a gente vai dar continuidade. Mas antes, eu gostaria de convidar você, se você não é inscrito nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Mas conforme tudo que nós aprendemos antes, vamos orar ao Senhor. Eu convido você para estar orando juntamente comigo. Se puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda para conosco, para entendermos mais da Tua palavra, para focarmos mais na Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que a nossa vida seja uma vida realmente que sirva a Ti, que honra e glorifica o Teu santo nome, uma vida que seja levada para que nós possamos estar honrando o Seu nome, seja no trabalho, em casa ou em qualquer outra área, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a paciência necessária para cada dia. Te pedimos que o Senhor dá-nos força, dá-nos vida, dá-nos equilíbrio. Te pedimos, Senhor, também pelas pessoas que têm enfrentado dificuldades, seja elas na área da saúde, seja ela na área do trabalho ou em qualquer outra área. Que o Senhor possa estar dando conforto, consolo a cada pessoa, Senhor. Nós te entregamos esse estudo nas Tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para ler a Tua palavra e entender a elas. Que essas palavras, Senhor, fiquem fixadas em nossos corações, ó Pai. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente vai ler hoje a continuação e a gente vai ler Números 11, dos versículos 31 ao versículo 35. Fica até o final do vídeo, que tem muitas coisas interessantes da palavra de Deus para que nós possamos estar tirando ensinamentos aqui, tá bom? Nos diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e eles as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atava caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Essas são a nossa leitura do nosso texto. Bom, a gente vai ver no versículo 31 que nos diz que soprou um vento do Senhor. E esse é um elemento que a gente vai ver que é usado na palavra do Senhor. A gente vai ver em outros locais, a gente vai mostrar aqui agora, que tem esse elemento, o vento. Se a gente for parar para pensar, é como se fosse a mão do Senhor ali, né? Porque lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21,
vai nos dizer algo interessante. Vai nos dizer assim: então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Aqui o mesmo elemento, o vento, aqui partiu o mar vermelho, fez uma abertura, como se fosse a mão do Senhor colocada ali no meio. E aqui fala que o vento do Senhor trouxe as codornizes. É importante a gente lembrar que o povo estava com um desejo muito grande de saciar-se com as comidas que tinha no Egito. Eles pediram ali nos versos anteriores, pediram carne, dá-nos carne a comer. E agora o Senhor enviou um vento forte que trouxe as codornizes do mar para esse povo. E esse povo, eles vão colher essas codornizes. Versículo 32 vai nos dizer isso. Aquele povo colheu essas codornizes, não um dia, nem dois, mas todo o dia, e a mesma coisa se repetia no próximo dia. Versículo 32 nos diz: então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. Aqui vai nos falar que aquele povo se levantava todos os dias, até mesmo à noite, para colher as codornizes. E aqui dá-nos um dado importante. Fala que o que menos tinha era 10 homeres. Era uma medida. A palavra homeres vem de homer. Então, isso daqui era uma medida que hoje, se a gente for transformar essa medida para quilos, vai dar aproximadamente 2,2 quilogramas de carne. Então, imagine que muitas pessoas estavam ali colhendo ali. Imagine o tanto de carne que não era. Eram muitas codornizes. Aqui vai nos dizer isso. E essa palavra todo, que está no versículo 32, nos dá uma ideia de continuidade. Nos dá uma ideia de que aquele povo, eles não cessaram de estar colhendo as codornizes. Mas todo dia eles levantavam, colhiam as codornizes. Todos os dias. Amados, eles estavam fazendo isso para saciar o seu desejo. Eles estavam levantando cedo e buscando para saciar o desejo de comer a carne. Agora eu pergunto para cada um de vocês: será que nós temos a mesma disposição de levantarmos cedo para quem sabe orar, para quem sabe ler da palavra de Deus, para quem sabe buscar um conhecimento pleno de Deus? Porque a tendência do ser humano é sempre puxar pelo lado da carne. Embora bem sabemos que aquele que é convertido, que é salvo, ele tem o poder de dizer não à carne, de negar os desejos da carne e fazer a vontade do Espírito. Isso é muito importante, a gente fazer a vontade do Espírito. Aqui eles estavam dispostos a levantar cedo, mas não para buscar o Senhor. O propósito que eles tinham de levantar cedo era simplesmente para pegar aquelas codornizes e saciar-se comendo carne. Mas a gente vai ver que não demorou tanto tempo para que o juízo do Senhor entrasse em execução. A palavra de Deus nos diz que a gente vai ler no versículo 33, fala que antes que fosse mastigado, antes que aquela carne que eles estavam ali pegando, provavelmente eles já tinham preparado essa carne. Antes que eles mastigassem aquela carne, se acendeu a ira do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que veio uma praga muito grande sobre eles. É fato que eles desejaram. Porém, temos em mente que o juízo de Deus foi aplicado antes que a carne fosse mastigada.
Ou seja, o que dá para a gente entender é que algum deles nem chegaram a comer aquela carne, porque o juízo do Senhor foi aplicado. E a palavra de Deus, relacionada ao juízo, fala algumas coisas interessantes. Vamos ler em Romanos, capítulo 11, e o versículo 33, o que a palavra do Senhor diz a respeito do juízo, que vai nos dizer assim, Romanos 11 e 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aqui está nos dizendo que insondáveis são os juízos de Deus. E falando mais sobre o juízo de Deus, Salmos capítulo 106 e o versículo 15 também vai nos dizer algo interessante. Salmos 106 e o versículo 15 nos diz assim, falando sobre o povo de Israel, falando sobre esse povo que desejava se saciar com essas carnes. Fala assim, e ele lhes atendeu seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. O que é uma magreza? Quando a pessoa está num estado calamitoso, talvez passando até por necessidades, a pessoa perde peso. E aqui a palavra do Senhor fala assim que ele enviou magreza às suas almas. Eles desejaram se saciar, mas não se saciaram, porque a palavra de Deus nos diz que antes que eles fossem mastigar aquela carne, o juízo de Deus foi executado. É muito importante a gente saber que eu gosto muito de falar sobre isso, que o mesmo Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, é também o mesmo Deus que é juízo. E Ele está pronto para executar juízo. Ele ama. E Ele não executa juízo porque Ele quer, porque Ele gosta de ver as pessoas sofrer. Não, não tem esse pensamento em mente. Mas Deus executa um juízo com uma finalidade, para que a pessoa volte para Ele. A finalidade com que o Senhor executa os juízos, principalmente nas pessoas que conhecem a Cristo, que conhecem a Ele, que conhecem e têm plena convicção, não é para ferir, maltratar, mas o juízo de Deus serve como advertência. Tantos outros juízos foram aplicados, a gente vai ver na palavra de Deus. Sodoma e Gomorra, por exemplo, é um dos exemplos que eu creio que muitas pessoas conhecem. Aquelas cidades ali foram consumidas com fogo. É um exemplo do juízo de Deus. Aqui a gente vai ver o juízo de Deus. Mais para frente, no capítulo 12 de Números, a gente vai ver o juízo de Deus sendo aplicado novamente. Então, é muito importante a gente ter em mente que o mesmo Deus que dantes executou juízo sobre tais maneiras, de tais formas, Ele é o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, vai nos dizer que um critério que o Senhor tem é a imutabilidade. Ele não muda, Ele é o mesmo e ainda permanece o mesmo. A diferença é que nós, seres humanos, a cada dia estamos mudando. Mas aquele que vive eternamente, Ele não muda. Por isso que é muito importante a gente ter em mente que o juízo de Deus pode ser ainda o mesmo. Talvez um pai que gosta muito do filho de verdade, ele vai executar um juízo sobre o seu filho por amor. Não para vê-lo sofrer, não para fazer algum dano à vida dele, mas por amor. Então, se o Senhor executa juízo sobre algum do teu servo que está desviado, como aqui mostra na palavra do Senhor, é para que eles voltem. E a gente vê que o juízo de Deus, ele é aplicável. Quem poderá fugir do juízo do Senhor? Ninguém. A gente sabe que Deus é amor e misericórdia, mas também juízo.
Agora, a gente partindo para o versículo 34, a gente tem que eles partiram de Kibrote, Atava, eles partiram para outro lugar. No versículo 34 vai nos dizer, no versículo 35 vai nos dizer que eles partiram para Azerote. Mas antes, no versículo 34, vai nos falar que eles, aquele lugar se chamou este nome, Kibrote Atava. Por quê? Porque eles tiveram desejo. E literalmente, esse nome significa sepulturas do desejo. Esse nome que está mencionado aqui significa sepulturas do desejo. Uma mesma menção a esse nome fala também sobre esse povo que estava ali fazendo com que o Senhor se irasse contra eles, em Deuteronômio 9:22, que nos diz assim, ó: também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataava provocastes muito a ira do Senhor. Então não só foi nesses lugares, mas em outros lugares também. A gente vai ver durante essa caminhada que eles tiveram, a gente vai ver que eles, ao tempo todo, estavam provocando a ira do Senhor. E a gente vai ver como que foi difícil ali. A gente vai ver na palavra de Deus como que esse povo sofreu. Por quê? Porque eles não estavam atentados para a palavra do Senhor. Eles não estavam atentados para aquilo que o Senhor dizia. E por isso, a cada caminhada, a gente vai vendo que alguns vão se perdendo, alguns vão fazendo coisas que são abomináveis diante da presença do Senhor. E em Números capítulo 12, a gente vai ver, no próximo vídeo, a gente vai ver mais uma vez a ira do Senhor sendo aplicada, o juízo do Senhor sendo aplicado. Mas esse é um assunto para o próximo estudo. Hoje a gente vai ficar só com essa parte. No mais, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixe o seu comentário. E eu peço para vocês, se inscreve nesse canal, dá uma força aí, deixa o seu like. Isso é muito importante, que o YouTube recomenda para outras pessoas assistirem também. Se você chegou aqui, pulou aqui, caiu aqui de paraquedas, a gente tem estudado a palavra de Deus e uma das ferramentas que eu tenho usado é, sem dúvidas, a internet. Algo que poderia ser usado tanto para finalidades ruins, mas a gente deve extrair o que temos para o bem, em prol de honrar e glorificar o nome do Senhor. Então eu peço a você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e deixa o seu like, que isso é muito importante, fortalece muito o canal e ajuda muito. No mais, que o Senhor abençoe essa palavra no coração de vocês. Mas antes, eu gostaria de convidar cada um de vocês aqui para a gente estar encerrando mais esse dia da graça que o Senhor nos tem permitido com oração. Se puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra que o Senhor nos tem concedido. Queremos te agradecer, Senhor, pela força que o Senhor nos tem dado. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos aprendido. Ó Senhor, bem sabemos que o Senhor é amor, misericórdia, mas também o Senhor é juízo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a viver segundo a Tua Palavra, nos ensina a andar segundo os Teus caminhos e que não nos desviemos dele, ó Pai. Dá-nos força, Senhor, para vencer o pecado, para vencer a injustiça, confiando somente em Teu nome, Senhor. Porque não há outro nome dado entre os céus que possa salvar as pessoas, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos honrar e glorificar o Teu santo nome, porque bem sabemos que a Tua Palavra, ela nos ensina muitas coisas para que nós vivamos, para que nós andamos e andamos em luz e em novidade de vida, Pai. Nós queremos te agradecer por essas ferramentas que o Senhor tem colocado, que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agradeço vocês que ficaram aqui até o final do vídeo e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.